Mais um programa Hora Espírita sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema de interesse geral à luz da doutrina espírita. No programa de hoje vamos falar sobre a criação do universo e do homem à luz, é claro, da doutrina espírita. Queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte e internauta, e convidá-lo a participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, sua mensagem, comentário ou perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação da Rádio Chapecó. No Facebook, direto na live do programa, onde você pode ver, ouvir e interagir conosco. Ou pelo telefone 2049 1212 e também pelo WhatsApp 2049 1212 e aí o telefone é 2049 1200. E você pode acompanhar o programa também pelo seu rádio na frequência 1330 AM ou pelo site www.radiochapecó.com.br. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. Lembrando que todas as perguntas recebidas serão respondidas à luz da doutrina espírita. E se não conseguirmos responder todas elas no ar durante o programa, elas serão respondidas individualmente após o término deste. E hoje, nesse programa, onde estaremos falando sobre a criação, a nossa amiga Sandra Cúcera, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Sandra, bem-vinda. Bom dia, Mauri, bom dia, Thaís, bom dia a todos aqueles que nos acompanham no Face, no rádio, enfim, pelas mais diversas possibilidades que hoje temos. Hoje é grande assim a possibilidade. E a nossa amiga Thaís de Andrade, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Thaís, bem-vinda. Bom dia aos amigos aqui presentes, bom dia a todos os nossos ouvintes. E a Thaís estará acompanhando a sua participação, amigo ouvinte, principalmente aí no Face, que é o mais acessado, né? Mas também no WhatsApp ou qualquer coisa assim. Eu sou Mauri Busato, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e na operação técnica do estúdio, Henrique, da Rádio Chapecó. E antes de iniciarmos o nosso bate-papo, nós queremos agradecer a Imobiliária Nossa Casa e a Escala Construtora, bem como aos demais apoiadores que voluntária e anonimamente têm contribuído para que esse programa vá ao ar todos os sábados. Convido você para ouvirmos o recado dos nossos patrocinadores, a Imobiliária Nossa Casa e Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida. As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Escalaconstrutora.com.br. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto de hoje é a criação do universo e do homem à luz da doutrina espírita. Desde pequenos, o tema da criação nos visita a alma curiosa. Quando crianças, ainda na frequência do catecismo ou evangelização, se nas correntes do cristianismo reformado, somos informados de que Deus tudo fez em 6 dias e usou o 7º para descansar. Crescemos um pouco mais e tomamos contato com as teorias científicas que buscam explicar a origem da vida e do próprio universo. Em qualquer das situações, as dúvidas permanecem e nosso imaginário segue tentando preencher essas lacunas.
aproveitando o ensejo do novo ano, início de nova caminhada, abordaremos no programa de hoje as questões do início das formas e da vida, buscando no Espiritismo as contribuições que ele nos possa trazer para auxiliar na compreensão da Gênese, ou seja, a origem da criação. Fique conosco, participe. Para a gente começar esse tema, que tem um caráter muito científico, e para que não nos percamos em questões mais complicadas em função disso, né? Podemos traçar algumas linhas gerais sobre esse assunto, Sandra, tudo segundo a doutrina espírita, e que nos possam dar uma ideia do terreno onde estamos, em que estamos nesse momento pisando? Eu acho que a tua colocação foi excelente, Mauri, porque esse programa é um programa pegadinha, né? Chegou na hora. Bom dia, José. Chegando aí o nosso amigo Josué, né? Apresentando Seja aí pro... bem-vindo, Quem está fica à ligado no vontade. Face, né? O Josué Gamborge, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Josué. Bem-vindo. Bom dia, Mauri. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sandra. Bom dia, Henrique. E obrigado pela presença. Vi um contratempozinho aí, mas isso acontece. Rapidinho. Tranquilo. Então já chegou para começar no debate. Ajudar aqui que a coisa vai ser É. interessante hoje. Então, retomando isso, né, Mauri, realmente, esse pode ser visto como um programa pegadinha, porque se nós incorrermos no risco, a gente incorre no risco, né, de tentar explicar coisas tão complexas, né, tudo que existe, a criação, a gênese das coisas, com quase nada que a gente sabe, ou com muito pouco que a gente sabe. Cientificamente falando até. Cientificamente falando, e também a própria luz da doutrina espírita, porque os espíritos são os primeiros a nos dizer que o nosso conhecimento é limitado. Então é preciso que a gente tenha noção e paute toda a nossa conversa por isso. A limitação do nosso saber. Mas como linhas gerais, o José daí pode me ajudar, nós temos aqui o Livro dos Espíritos, né, que nós estamos falando do início das coisas, estamos no início do ano, então vamos começar pelo início do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro da codificação, ou seja, ele pavimenta toda a codificação. E o capítulo 1º é Deus. Então, princípio de tudo, base de todas as coisas, Deus. E no capítulo 2º, Kardec começa a pormenorizar, trazendo os elementos gerais do universo. E aí, ele já coloca essa questão que nós estávamos falando como a primeira, que é a questão 17 do capítulo 2º. E a pergunta é permitido ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. E aí, nas questões subsequentes, ele vai nos dizendo que o véu se levanta para o homem à medida que ele se depura, né? À medida que ele vá construindo as faculdades, os dons que ainda não possui, que ele vá fazendo essa aquisição espiritual. E que as investigações científicas, a ciência foi dada ao homem para o seu adiantamento em todas as coisas, mas não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Ou seja, todo o avanço que nós tivermos, ele ainda vai nos trazer teorias mais ou menos assertivas, mais ou menos corretas, mas que o conhecimento absoluto do início das coisas ainda não está ao nosso alcance. É isso, Josué? Perfeito. Né? É isso mesmo. Nós vamos tendo acesso a esses mistérios profundos à medida que nós vamos nos depurando como espíritos. Não é? Até me surgiu uma outra, ainda nessa base de raciocínio, Mauri, veja só. Por que Jesus veio à Terra 1000 anos depois de Moisés, por exemplo? Por quê? Porque na época de Moisés, o povo judeu não estava preparado para receber aquele tipo de lição, aquela profundidade de lição, para falar de amor, para falar de perdão, para falar de reino dos céus. 1000 anos atrás, seria muito mais difícil. Se já foi difícil falar das lições do Evangelho
na época de Jesus, e ainda é na nossa época, imagine há 1000 anos. Bom, 1000 anos depois de Moisés, surge Jesus com seu evangelho, e o Espiritismo surgiu em 1857. Por que é que o Espiritismo, o advento do Espiritismo não se deu 2000 anos antes? Ou na época de Jesus? Ou o próprio Cristo não veio falar, não é? Tudo, porque ele disse, eu lhes deixo uma mensagem, mas eu vou sem falar tudo, mas deixarei um Consolador para completar o que eu disse, né? Exatamente por quê? Porque somente no século XIX, 1857, a humanidade já estava madura para perceber. Nós precisávamos de maturidade intelectual e espiritual. Porque nós vamos ver no decorrer do programa que a evolução se dá não tão somente no campo fisiológico, no campo das formas, no campo do corpo físico, mas especialmente se dá no campo do espírito. Então, complementando o que a Sandra iniciou, não é? Sobre as questões da gênese do universo. O que o Espiritismo nos diz? Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Com esta pergunta, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra do Espiritismo, ele diz: é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Daí nós podemos extrair uma lição, a primeira lição. O Espiritismo é criacionista. O que significa ser criacionista? Defende a ideia de que Deus, uma inteligência superior, criou o universo e criou também as suas criaturas, diferentemente do panteísmo, não é? E o panteísmo não distingue Deus das outras coisas. Deus seria tudo, seria difícil distinguir Deus das suas criaturas. Não. Assim como na Bíblia, o Espiritismo é criacionista, não é? Ao contrário, por exemplo, da ciência oficial, que é agnóstica, é materialista. Por enquanto, né, meus amigos? Por enquanto, ainda não se usa dos princípios espirituais. Está iniciando, enveredando por esse caminho, mas ainda não. Bom, a segunda premissa. O universo teria sido criado de duas coisas fundamentais, dois elementos fundamentais. Primeiro, o princípio inteligente, que é o espírito, é o princípio espiritual. Não é? E segundo o Espiritismo, todos nós somos criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Mais uma vez, nós temos a ideia de evolução. Não é? E o segundo elemento, que seria o elemento material, seria o fluido cósmico universal. Por mais estranho que pareça, né, os ouvintes que não têm contato com o Espiritismo, mas que nomezão é esse? Que nome difícil. Não, fluido cósmico universal seria, vamos dizer, a matéria-prima de todas as coisas corpóreas que existem no universo. Inclusive o nosso corpo. Inclusive aquilo que está nas plantas, aquilo que está nas pedras. Eu costumo lembrar e fazer uma associação com o carbono. O carbono ele é um elemento muito importante na natureza e ele se divide, ele se configura de 1000 maneiras. Por exemplo, o grafite, o carbono pode ser grafite e o carbono pode ser diamante. Reparem que duas coisas estão diferentes. O grafite bruto, não é? Simples, mas que nos dá a escrita, nos dá esse instrumento tão importante. E o diamante, que nos faz contemplar essa maravilha da criação. Qual é a essência das duas coisas? Carbono. Fluido cósmico universal seria esse componente que formaria tudo. Essa analogia é fantástica, né? Eu não tinha pensado nisso. Porque quando a gente pensa assim na tabela periódica dos elementos, ela está aberta e a cada tempo se incorporam novos elementos, né? Então a gente vai percebendo que realmente não conhece tudo, tanto que ela é uma tabela aberta e ela foi feita de tal forma, né, que ali podem se agregar sempre mais elementos de acordo com aquela orientação, ordenação dela. Perfeito. E aí a gente pensa assim, puxa vida, todos aqueles elementos têm uma origem comum,
Nossa, isso soa estranho, né? Que todos saíram do fluido cósmico universal, essa matéria-prima elementar primordial. Mas daí o Josué traz isso, grafite e diamante, poxa, totalmente diferente, e a base é a mesma. A base é a mesma. E olha só a humildade do grafite. Exato. E é interessante também que se pode fazer uma analogia, né? Mas por outro lado, né? De uma outra forma, com a nossa evolução espiritual, né? Que nós somos como carbono, vamos dizer assim, e vamos evoluindo até chegar ao diamante. Perfeito, né? Thaís, exatamente. Que é exatamente o nosso propósito, chegar a brilhar. Digamos que a nossa criação, nós seríamos grafite, né? E como nós dissemos, isso é muito importante a gente ressaltar, né, para os ouvintes, que segundo o Espiritismo, a destinação de todos nós é a angelitude. Assim como Cristo é um espírito puro e era um espírito puro há 4 bilhões e meio de anos atrás, nós também chegaremos lá. Então nós temos a humildade, temos que ter a humildade do grafite, mas temos que compreender que, seguindo a promessa do próprio Cristo, vós sois deuses, brilha a vossa luz. Ou seja, mais ou menos assim, Mauri, você que é um grafite, seja um diamante. Um dia seja um diamante. Não é? Você colocou aí uma colocação interessante. Fica ruim dizer isso, mas a sua colocação sobre Moisés, há 3 mil anos, porque não dava para Cristo estar lá há 3 mil anos, Cristo, há 2 mil anos, o Espiritismo, há 150 anos. Isso me lembra as palestras do Haroldo Dutra Dias, que ele diz assim: não se enganem. O mundo não está desgovernado. Perfeito. Né? Ou seja, há uma inteligência muito maior governando o planeta Terra, a despeito de queiramos ou não. Mauri, eu vou pegar essa tua deixa. Me permitam, meninas, prosseguir um pouco mais aqui na minha fala. Fica à vontade, por favor. Não posso deixar de passar essa fala essa deixa, não é? Do Mauri, porque de fato o planeta não está à deriva porque nós temos um timoneiro. E a literatura espírita é categórica nesse sentido. Na obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, Emmanuel resgata dos arquivos espirituais essa informação, que para nós é algo determinante. No momento da formação da Terra, há 4 bilhões e meio de anos atrás, existia um espírito que comandava a formação da Terra, que era exatamente o espírito de Jesus de Nazaré. Mas como assim? Ora, 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era um espírito crístico e foi destacado pela providência divina, por Deus, para ser responsável pelo planeta Terra. Então, ainda nas questões da Gênese, né, que nós estamos tratando, foi da mentalidade do Cristo que se estabeleceu o peso da Terra, o que chamamos de diretrizes cosmogônicas. Diretrizes cosmogônicas. E ele ainda continua, sempre esteve e ainda continua como governador espiritual da Terra. Não é? O fato dele ter reencarnado por um processo dificílimo, não é? Porque ele é um espírito crístico, reencarnar num planeta com muita dificuldade espiritual há 2000 anos, isso não impede que ele continue sendo o governador espiritual da Terra. Não é? Então nós sim temos um timoneiro, nós temos um governador. E uma que é coisa Jesus. bem interessante, Josué, dentro desse aspecto, né, falando também, vindo desse processo de evolução também espiritual que a gente fala, que quando você disse, né, vós sois deuses, é interessante, e se diz também na literatura espírita que o nosso futuro é sermos co-criadores. E dentro dessa visão que nós chegaremos a ser co-criadores. Porque quando nós chegarmos nesse patamar do diamante, de sermos espíritos puros como Jesus, esses espíritos angélicos, chamados de espíritos crísticos, eles participam da criação dos novos orbes, dos novos planetas. Eles, juntos com a sua equipe espiritual, que dão esse início a essa formação dos globos.
Então, olha como é lindo isso, né? Saber que o universo é infinito e que o Criador nos utiliza como co-criadores na sua obra. Perfeito. Nossa. Sandra, deu para notar nessa primeira pergunta, nessa introdução do tema que a gente está fazendo hoje, a criação, que é do universo e do homem, que o nosso saber é limitadíssimo, né? E não somos, claro, especialistas. Estamos aqui tentando entender também junto com nossos ouvintes. Daria para nós, então, fatiar as questões para ficar mais fácil essa didática e essa abordagem. Poderíamos começar com a origem do universo. De que forma? Da maneira mais simples possível, por favor. Que a doutrina espírita, da maneira mais fácil que a doutrina espírita nos traz acerca deste ponto, a origem do universo. Então, vamos lá, abraçar o desafio, explicar de uma maneira simples a origem do universo. O mais simples possível. Não, mas vamos lá. O nosso objetivo realmente é tentar simplificar as coisas e não nos aprofundarmos, até porque nos falta um conhecimento para isso, né? Mas à luz da doutrina espírita, o que a gente pode dizer? As bases já foram citadas aqui, né? Quando o espiritismo, a doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, nos traz como fundamentos Deus, Espírito e matéria. Então, traz o elemento espiritual a esse contexto. Deus, o Criador, os espíritos, as criaturas, o elemento inteligente, e a matéria, as criações. E nos afirma que a matéria, para que ela seja modificada, exemplo do que o Josué falou a respeito da coordenação de Jesus na formação da Terra, ela precisa da ação da vontade do Espírito, né, que manipula o fluido cósmico universal e todas as suas transformações subsequentes e transforma em tudo o que nós conhecemos. A outra contribuição, né, primeiro essa tríade universal, a segunda contribuição é a existência dessa matéria-prima elementar, o fluido cósmico universal. E, além daquilo que as obras nos revelam aqui e acolá, como Josué já nos trouxe na obra Caminho da Luz, nós também temos que considerar a fé raciocinada, que é o que a doutrina espírita nos convida. Ou seja, nós fomos dotados de razão. Então, a razão nos convida a lançar um olhar mais amplo, né, sobre, inclusive, a teoria criacionista, né, sobre as escrituras. E sobre isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu item 8, no capítulo 1, nos traz um texto belíssimo que é intitulado Aliança da Ciência e da Religião. Então, nesse texto, Kardec nos traz essas duas forças como forças complementares e não em oposição. Porque como que nós somos normalmente compelidos? Nós temos que fazer uma escolha. Ou a gente fica com a teoria científica, ou a gente fica com a teoria criacionista. Então, o Espiritismo nos traz esse convite maravilhoso. Não é preciso virar as costas para uma para considerar a outra. Somos dotados de uma fé e de razão. Então, vamos continuar na nossa certeza em Deus, mas vamos raciocinar sobre as questões. Isso é muito importante. Deixa eu só Fica à vontade, falar Thais. uma palavrinha, porque eu acredito que isso é que faça com que muitas pessoas sejam materialistas ou que se desviem da religião. Isso realmente é muito triste, porque essa imposição, praticamente é uma imposição das pessoas terem que fazer essa escolha. E, na verdade, como nós somos seres racionais, que precisamos, né, fazer essa conexão, isso aí é algo que nos angustia, que nos dificulta o nosso entendimento. E como é importante, então, essa visão espírita e por que muitas pessoas também procuram o espiritismo? Em razão dessa aliança. Então, enquanto, né, todos não se voltarem para esse olhar de que é preciso unir e não dividir, as pessoas vão sofrer e vão procurar respostas.
porque isso é básico, porque eu acredito que todos tenham passado por esse questionamento interno, né? Mas alguma coisa não está batendo, há uma contradição. E foi o que aconteceu no século XVIII, o chamado século das luzes, que foi aquele século pujante de descobertas científicas. Então, o homem não podia mais aceitar passivamente os dogmas da igreja. Então, o que aconteceu? A comunidade científica praticamente tornou-se materialista e ateísta, porque a igreja não acolheu as descobertas, então a ciência rompeu com a religião. E a religião, ao invés de rever a interpretação das escrituras, não derrogá-las, rever a interpretação, também preferiu abraçar os seus dogmas e houve essa separação. Então vem a doutrina espírita e convida o homem. Unam as duas forças que são complementares. Então é com base nesse alicerce que nós aqui vamos tentar fazer esse exercício de verificar o que a ciência nos traz como teoria de formação de universo, o que a teoria criacionista nos apresenta e se há um ponto de encontro nessas duas. Então, bem rapidamente, vamos lá. A teoria científica mais aceita é a do Big Bang, né, que nos diz que houve, em um determinado momento, um ponto do universo, chamado também de singularidade, que continha todas as condições e todos os elementos para que o universo e a vida se desenvolvessem, e com uma densidade extremamente grande. Em um determinado momento, houve, no início se pensava que era uma explosão, hoje se sabe que não foi uma explosão, foi uma expansão, uma rápida expansão. No início, extremamente rápida, né, uma progressão assim realmente geométrica, e depois um pouco mais lentamente. E se sabe que o universo ainda está em expansão. E até porque assim, quando se fala em explosão, se pressupõe uma desordem, né? Uma bomba explodiu, né? Uma janela estilhaçou, é caos, né? E o universo é cosmos. Cosmos é harmonia e perfeição absoluta. A gente não tem o que fazer de correção nos sistemas solares que a gente observa, nas nebulosas, no nosso planeta Terra, né, na constituição, na proporção de hidrogênio e oxigênio, enfim, é tudo perfeito. Então foi uma rápida expansão com tudo o que era necessário e da maneira mais perfeita que se possa imaginar. E aí? Nós somos obrigados, diante disso, a chamar a teoria criacionista para conversar conosco e dizer, olha, eu acho que tem sentido quando diz que a criação foi feita por obra da vontade de Deus. Porque como que aquele ponto continha tudo o que era preciso? Se foi uma expansão, quem que apertou o botãozinho ali, o start? Chegou a hora. Né? Que força é essa? A gente é obrigado a considerar que houve uma ação inteligente na produção do universo. E aí a gente consegue, com esse olhar não literal, porque a letra mata e o espírito vivifica, como dizia Paulo de Tarso, verificar que quando a Bíblia afirma que a criação é uma obra da vontade de Deus, há sim uma grande verdade nessa afirmativa. E aí a gente tem que considerar aquilo que o Josué apontou muito bem ali no início, né? Que são livros, especialmente aqueles do início da Bíblia, né? Que também constituem a Torá judaica, que foram escritos mais de 1000 anos antes de Cristo. Era um povo de camponeses, um povo simples. Como desejar que eles escrevessem sobre a origem das coisas de uma maneira científica que a ciência nem existia? Então, eles foram escritos de uma maneira poética, metafórica, simbólica, para tocar os corações e afirmar que Deus vem antes de tudo. Era o que era possível dizer. A grandiosidade de Deus. Exatamente. Né? Aí, desenvolvendo um pouquinho melhor nessa comparação. Quando a gente tem lá na teoria criacionista a proposta de que o mundo foi feito em 6 dias e que no 7º Deus descansou. Né? Vamos pensar só num detalhe. O Sol foi feito no 4º dia. Como é que se contou o 1º, o 2º e o 3º? Se pra gente a noção de dia e noite depende da luz do Sol. Né? Então a gente precisa considerar que esses períodos de 24 horas não foram os dias que ali estão afirmados. Que esses períodos se tratam, na linguagem metafórica do chamado dia, de períodos mais longos.
E aí a gente começa a comparar com as eras geológicas da formação do planeta. A coisa começa a fazer mais sentido. E é importante que se diga que isso de forma alguma tira a grandiosidade do Criador. Porque isso tudo é obra magnífica, obra inteligentíssima. Então também não se pode dizer assim, mas vocês estão dizendo, Kardec disse, né? Ou a ciência disse, nós dizemos que foi um dia só. Não, de forma alguma. Como a nossa amiga falou, isso era uma forma poética de simplificar as coisas na visão do homem e de fazê-lo crer, né, nesse poder de Deus na criação do universo. Mas de forma alguma isso menospreza, né, a grandiosidade de Deus. Mais um detalhe interessante que está me ocorrendo aqui, ainda com relação à questão da ciência. Vamos pegar um exemplo, talvez, daquele que foi o maior cientista do século XX. Einstein. Aí o recado vai para os nossos irmãos, com todo respeito, para os materialistas. Einstein escreveu certa feita, ele escreveu uma carta para a filha dele, falando sobre o universo, e ele deixou muito claro, dizendo assim, é necessário, para que as coisas façam sentido, é necessário que exista uma inteligência suprema coordenando tudo que está aí. O criador da teoria da relatividade, né? grande alemão, conhecidíssimo, ele próprio reconhece, apesar de ser um catedrático, um cientista, não é? Vejam, então, o que eu quero dizer com isso, meus caros? Uma coisa não afasta a outra. Ele tinha os números com ele, ele era íntimo das questões científicas, e ele, no fundo da sua intimidade, ele admitia, não é, a existência de um ser superior. Olha só, 2 frases do Einstein que resumem isso tudo. Ele dizia assim, quando abro a porta de uma descoberta, já encontro Deus lá dentro. Deus já estava lá. E a segunda, a fé sem a ciência é cega. E a ciência sem a religião é manca. E um detalhe que estão vendo, recente, coisa bem recente, é que o tal do Big Bang, que o homem está descobrindo, é apenas um de milhares de bilhões de Big Bang que devem estar acontecendo ou aconteceram nesse infinito. O nosso universo pode ter nascido desse Big Bang, que o homem está chegando lá, mas é apenas um Big Bang em bilhões no universo. Por isso também, então, imagina, né? Por isso, então, o Espiritismo nos convida a expandir a nossa consciência, não é? Por exemplo, como é que nós vamos admitir, claro que isso é um outro tema para outro programa, mas como é que nós vamos admitir, diante de toda essa magnitude, como é que nós vamos admitir hoje que o planeta Terra seja o único planeta habitado? Isso já... Não é? Quer dizer, e a ciência vem descobrindo, com um tempo cada vez mais curto, planetas, são inúmeros já, planetas com as mesmas condições, com condições parecidas da Terra, com estruturas semelhantes à da Terra. Não é? Ou seja, não dá para imaginar que Deus, com toda a sua infinita inteligência, tenha criado um planetinha, com todo respeito ao nosso planeta, um planetinha como a Terra, e só ali colocou seres da criação dele, seres inteligentes. E que nós, né, fôssemos os únicos da sua obra, os mais inteligentes. Isso é reduzir Deus ao nosso tamanho, né? Ele não é o Deus da Terra, é Deus de universos. É verdade. Mas isso é um outro assunto para outro momento, não é mesmo? Jesus disse, muitas moradas. Muitas moradas na casa do Pai. Thaís, olha, são 8h35. Por favor, as participações dos nossos queridos ouvintes, por gentileza. Sim. Nós temos aqui o João Dias nos dando bom dia, a Ivone da Silva, a Mona Lisa Reck, o Nelson de Souza, a Thaís Passe, a Miriam Nelza Romani, a Valquíria também entrou, a Lia Borger, bom dia, Marinês Bolsoni,
Clecito Cato, Ana Rodrigues, Deici, a nossa colega lá do nosso lar, também está assistindo o nosso programa. Zaira, Tânia Vargas nos deu um bom dia, abençoado sábado para todos. A Aline Donati também está nos desejando um bom programa. O senhor Itacir dos Santos nos faz uma pergunta, mas é uma pergunta que não tem conexão com o nosso tema do nosso programa de hoje, e que é uma pergunta que, na verdade, tem a ver com a teoria reencarnacionista, que somente ela pode explicar. Paula Regina Ferrante, Pola de Lima, um abraço a todos. A Juleide, a Marisa Marini, Reni Moreto, Nicolas. São várias participações. O Nicolas é de Farroupilha, está passando as férias aqui em Chapecó e está assistindo o programa. Marcelo Bastos, Nicolas, Daniel Garcia. Daniel Garcia, nosso amigo, um abraço a todos. Roberta Reis também está estudando Espiritismo. Márcia Aparecida, Neuza Pontes, Ailton Corrêa, Lia Borger, Tânia Vargas, Isete, Rosane da Silva, Marcelo Detone. Então, inúmeras participações. Então, obrigado pelas suas participações aí, pela participação de vocês, e tudo sempre muito bem-vindo. E se você perdeu o começo deste programa e gostaria de ouvir os anteriores, é bem simples. Acesse a nossa página no Facebook, Hora Espírita Chapecó, e também pode ver desde o início este programa ou os programas anteriores, e também lá estão lá os temas dos próximos programas. Estamos no YouTube e também com perfil no Instagram. Retornando ao tema, a gente falou já sobre a ideia do universo, dos mundos. Gostaríamos nesse momento de que pudesse ser falado um pouquinho sobre a origem da vida à luz da doutrina espírita. Thaís, poderia nos dar uma ajuda nisso? Sim, como foi falado, então, na origem da formação da Terra, que é o que nós temos, né, de conhecimento pela doutrina espírita e pela ciência até mesmo, haveria, então, todos esses elementos que originaram a vida, tanto os compostos orgânicos quanto os compostos inorgânicos, estariam ali em seu estado latente. E pela ação, então, da espiritualidade, do próprio Jesus, da sua equipe espiritual, quando houve, digamos assim, o momento certo, quando houve as condições necessárias para que essas vidas eclodissem, esses elementos se reuniram, esses compostos orgânicos, e inicialmente foram dando a origem a todos os seres, que depois foram evoluindo, cada um dentro da sua espécie, cada um dentro, né, da sua gênese. Mas o que é importante se dizer? Que, como foi dito dessa tríade universal, Deus, fluido cósmico universal e o Espírito, né, que é a criação de Deus, dentro dessas, para que a gente possa entender a criação dos seres vivos em si, é necessário que a gente entenda que desse fluido cósmico universal, o que é esse fluido cósmico universal? Quando a gente fala no fluido cósmico universal, se diz que é, de uma forma também poética, o hausto do Criador. É como se fosse o pensamento de Deus, um fluido que invadisse todo o universo. Eu acho muito lindo a gente entender dessa forma, porque se a gente pensar que Deus está em tudo e nós estamos em Deus, é como se a gente pensasse nesse fluido como o pensamento de Deus, que está em tudo e está governando o universo. Isso é bem importante que a gente entenda. E Deus, então, a partir desse fluido cósmico universal, é que ele vai criando as formas, a matéria. E desse fluido cósmico universal, nesses elementos, existe o fluido vital. O fluido vital, ele é importante porque é ele que nos traz a vida. E é interessante que a gente perceba e se atente que a gente às vezes não para pensar nisso. Mas o homem consegue criar tantas coisas no mundo material, mas a vida, trazer a vida de uma forma inerte, o homem não pode fazer.
Por quê? Porque isso pertence aos mistérios da criação. E a espiritualidade, por meio da Gênese, que a Gênese também é um livro da codificação espírita. Assim como nós temos a Gênese na Bíblia, é importante que se diga que dentro das obras de Kardec, nós temos um livro chamado a Gênese, que fala da criação do mundo, da criação do homem, da origem das coisas, né, dos milagres, das predições, tudo à luz da doutrina espírita. E nesse livro, a Gênese, então nós também temos esse vislumbre do que seria esse princípio vital, que ele estaria no fluido universal e que esses seres orgânicos, né, que com essa intenção divina, esses seres orgânicos, essas moléculas se uniram. E essas moléculas, esses seres que se uniram, eles têm em seu estado latente essa capacidade de absorção do fluido vital. E isso que traz a vida. Então, os seres inorgânicos, eles não conseguem, né, absorver esse fluido vital da natureza. Já os seres orgânicos os absorvem e isso gera vida. E é interessante que a gente diga que como é que a gente interpreta isso. É bem fácil da gente pensar como se fosse um aparelho elétrico. Um liquidificador, por exemplo, né? O liquidificador, enquanto você não colocar ele na tomada, que seria, vamos supor, uma comparação à eletricidade, seria o fluido vital, enquanto ele não absorver, ele está ali paradinho, ele está ali no seu estado latente. Quando as condições propícias surgem, que seria a eletricidade, ele gera vida, ele se liga. Então é por isso que uma semente ela pode ficar por muitos anos guardada e depois ela vai germinar, porque ela tem ali no seu germe as condições latentes para que, né, ela tem no seu germe as condições necessárias que com, né, o meio ambiente, tudo quando se torna possível, ela então germina. E esse fluido vital é interessante que a gente diga que cada ser, cada espécie tem uma quantidade própria de absorção e necessária à sua vida. Por isso que nós vemos as diferentes espécies, né, com cada uma com a sua duração, assim como o homem, os animais, cada um tem um tempo, né, de capacidade de absorção e de quanto dura, que isso que vai determinar o nosso tempo de vida na Terra. E esse fluido vital é também chamado de fluido elétrico, fluido animalizado, fluido magnético. É o mesmo, esse fluido ele pode ser passado, né, de ser vivo para ser vivo. Nós absorvemos esse fluido através das plantas, dos alimentos que nós ingerimos. Através do passe, nós recebemos esse fluido vital dos outros irmãos que nos doam as energias. Então, o fluido vital é necessário para a continuidade da nossa vida. Os nossos órgãos também têm a capacidade de gerar esse fluido vital pelaquilo que a gente faz, pelaquilo que a gente ingere, pelaquilo que a gente assimila no nosso corpo. Não só na forma de alimentação, mas também na forma de pensamentos, de energias que nós vamos assimilando esse fluido vital. Por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa alimentação, do nosso corpo, dos nossos pensamentos, para que a gente possa ter a nossa vida adequada àquele número X que a espiritualidade, que o nosso perispírito, que lá nas programações espirituais foi determinado. Porque senão nós vamos perdendo, né, deixando para trás esse fluido vital. E quando esse fluido vital se esgota, quando os nossos órgãos, é como se você quebrasse o liquidificador. Quando o liquidificador quebrou, mesmo que você ligue ele na tomada, ele não vai funcionar mais. Então isso se dá, por exemplo, quando você sofre um acidente, aquele fluido vital se esvai. Quando os seus órgãos começam a entrar em processo de deteriorização pela própria idade, né, por uma doença, esse seu fluido vital vai se esgotando. Então acontece a morte do corpo físico e o espírito então retorna ao plano espiritual. E é importante dizer, né, que se a gente puder falar aqui um minutinho, né, que seja sobre o princípio espiritual, que esse princípio espiritual ele começa a agir, porque nós também somos evolucionistas, desde lá do mineral.
esse princípio espiritual ele vai evoluindo, a gente só não tem conhecimento, como foi dito no início, a forma quando se dá essas passagens do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal e do animal para o homem. Mas ele também vai evoluindo com os seres, o princípio espiritual. Por isso Leon Denis dizia que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, desperta no animal e realiza no homem. Então por isso que nós progredimos tanto em espécie quanto nós progredimos em espírito, e há um encadeamento no universo. Isso é bem interessante que a gente entenda esse encadeamento, só que nós não temos o conhecimento de quando isso se realiza, né? De que forma que isso dá. Isso ainda está fora do nosso alcance. E aí a gente entende também a afirmativa bíblica quando diz que o homem é o rei da criação. Nós somos o topo de todos os estágios que o princípio espiritual experimentou antes de chegar à espécie humana. Porque vieram primeiros, né, as sensações, depois o instinto, depois a razão, até que nós tenhamos, então, o máximo dos sentimentos, né, que é o amor. Porque com a razão nós passamos a ter os sentimentos, mas nós precisamos ainda aprender a amar, que está muito longe do nosso alcance ainda. Segundo a doutrina espírita, né, Thaís, ainda nós somos mais instintos do que amor. É verdade. Né? Ainda as guerras todas as atrocidades, as iniquidades, comprovam que, muito embora estejamos progredindo sempre, e o progresso é uma lei, ainda nós deixamos nos dominar pelas questões mais primitivas, mais instintivas. O egoísmo e o orgulho, né? Exato. E Jesus, há 2000 anos, resumiu as leis em duas: amar a Deus e ao próximo. E ao próximo. Só. Exatamente. E ainda a gente não conseguimos captar ainda. Não. Estamos com dificuldade, mas não estamos tentando. Está assimilado o egoísmo e o orgulho. Enquanto existir isso na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Muito bem, o assunto é muito, mas muito interessante, mas já estamos nos encaminhando para os minutos finais do programa, a Hora Espírita, hoje com o tema A Criação. E queremos aproveitar esse espaço para agradecer mais uma vez o apoio recebido dos nossos patrocinadores, que possibilitam que este programa vá ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã. Convido você a ouvir conosco o recado da Escala Construtora e da Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais. Com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Estamos de volta, programa Hora Espírita, com o tema A Criação. Josué, vamos pegar a deixa aí da Thaís, que citou sobre a criação do homem, e dar mais uma pincelada, explorar mais um pouquinho a sua criação. Já vimos a vida de uma forma geral, né? As formas e o universo. Então, um pouquinho mais da gênese do homem. O que a doutrina espírita diz a respeito? Mauri, eu tinha falado antes que a doutrina espírita é criacionista, e nesse ponto nós estamos de acordo com a Bíblia, não é? Da criação. E também a doutrina espírita também é evolucionista. Até a Thaís já mencionou alguma coisa rapidamente a esse respeito. Evolucionista, ou seja, as espécies evoluem com o passar do tempo. E nesse ponto nós estamos de acordo com a ciência. Reparem, mais uma vez, o Espiritismo fazendo elos e alianças de fé
e ciência. Vamos pegar um dado trazido pela ciência. Em suas formas mais primitivas, o homem existe há mais de 1 milhão de anos. Vamos dizer, o hominídeo mais primitivo. 1.750.000 anos, certo? E aí nós estamos vindo num processo de evolução, tá? Passando dos hominídeos mais primitivos para o que nós temos hoje, passando pelo Homo sapiens e chegando no que nós somos hoje, do Homo sapiens sapiens. Na natureza, nada dá saltos. Não se pode exigir da criança, em tenra idade, que frequente os bancos acadêmicos. Não se pode exigir de uma muda frutífera ainda pequena que dê frutos, não é? A mancheias. Não se pode fazer isso, porque na natureza tudo é gradual, nada dá saltos. O nosso planeta, que foi criado há 4 bilhões e meio de anos atrás, e nisso nós estamos de acordo com a ciência também. Emmanuel trouxe esse dado, que bate com os dados da ciência oficial, não é? Aliás, muitos dados que Emmanuel traz nos seus romances e tal, não é? Pouco em pouco a ciência comprova ou confirma alguns dados, alguns fatos históricos. Então, nós estamos em evolução há 4 bilhões e meio de anos. O homem está ainda em evolução. Ele começou muito singelo, muito primitivo, e vem se desenvolvendo com o tempo. Só e a evolução ainda não parou. Só para dar planeta 4,5 bilhões. E o homem 1 milhão. 1.750.000. Ou seja, vejam quanto tempo foi preciso para preparar o planeta para ter o homem. Exatamente. Então tu veja, como é que aconteceu esse processo? A acomodação das condições de temperatura, as questões da água, as questões dos vapores. Sim. Né? Quando que os vapores na atmosfera deixaram de ser tóxicos? Quando que as espécies saíram da água para migrar para a Terra, por exemplo? Bom, então, a pergunta sobre a criação do homem. Evolucionismo. Nós estamos em evolução. Vamos pegar agora um outro contraponto. A questão de Adão. Com todo respeito às religiões mais tradicionais, não é? É importante dizer, um espírita digno jamais vai usar qualquer meio de comunicação para menosprezar e ridicularizar qualquer outra religião. Nós somos todos, estamos todos irmanados e todas as religiões são muito importantes, todas. Mas qual é a visão do Espiritismo sobre Adão? Na pergunta 50 do Livro dos Espíritos. A espécie humana começou por um homem só? Kardec pergunta aos espíritos. E a resposta é muito direta. Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a Terra. Aí eu volto lá nas considerações da Sandra, quando ela diz que os livros mais antigos, o Pentateuco mosaico, que é de uma beleza inquestionável, é de uma riqueza extraordinária, fala sobre Adão de modo alegórico. E próprio Kardec, comentando essa resposta dos espíritos, diz o seguinte: alguns consideram, e com muita razão, Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Ou seja, Adão seria uma alegoria, seria uma metáfora dos primeiros habitantes da Terra. Não é? E vejam, até mesmo o fato, por exemplo, de a companheira dele, né, a Eva. A Eva comeu a maçã e eles foram castigados, foram exilados. Só abrindo esse parênteses, para a gente talvez deixa para um outro programa. Eles foram exilados. Por quê? O que representa comer a maçã? Representa um equívoco, um deslize, um erro. E com isso eles sofreram, não é, um processo de exílio. Foram exilados para onde? Não dá ideia de multiplicidade de mundos habitados? Não dá ideia de que
outros povos também possam ter sido exilados de outros planetas e vindo para a Terra para nos ajudar a construir a nossa astronomia, a nossa matemática, a nossa filosofia. E aí lembramos dos egípcios, né? Por exemplo, dos maias, dos astecas, não é verdade? E os exilados de Capela, Os claro. exilados de Capela, da obra de Edgar Armond, né? Que nos diz que é possível esse exílio, por exemplo, se nós nos equivocamos, se nós incorremos um erro grave, comer a maçã foi um erro grave, foi uma conduta contrária aos ditames divinos, o que significa um processo expiatório. E só lembrando, né, que como é muito falado, quando, por exemplo, a Terra que está no processo do mundo de provas e expiações para a regeneração, quando o nosso planeta estiver já nesse nível em que as pessoas precisam realmente evoluir, né, para conseguirem manter esse planeta de regeneração, aqueles que estão ainda completamente voltados ao mal, eles não ficarão mais aqui. Eles, quando das suas próximas reencarnações, eles reencarnarão ainda no mundo de provas e expiações. Exato. Por quê? Porque senão a gente não consegue evoluir. Sempre vai haver aqueles puxando, né, indo na contramão do progresso. E como Deus permite que todos evoluam a seu tempo, eles voltando para os planetas, né, de provas e expiações, talvez lá é com o sofrimento, né, porque a gente aprende muito pela dor, infelizmente, e talvez com outros mais atrasados eles ajudem no progresso desses outros povos, né? E olha só, quando Josué lembra que na teoria criacionista, né, na Bíblia, fala que o homem foi feito do limo, a gente consegue fazer o link com a ciência que veio dos elementos primordiais do planeta Terra, ou seja, do barro da Terra, do mais simples para o mais complexo. É a mesma coisa falada de formas diferentes. Ter comido fruto é a queda do homem por ter se colocado no centro da criação e afastado Deus, que é o seu propósito. O resto da Bíblia é comentário. Exato. Né? É o homem tentando voltar para casa nesse êxodo que ele se lançou, que daí é o segundo livro, porque se afastou de Deus, então ele vai fazer todo aquele caminho de volta, comer, que vai suar do seu rosto, trabalho, né? Do seu trabalho, ele vai, com seus esforços, ele vai conseguir voltar para o projeto inicial que Deus tinha para ele. E mais um trecho do Evangelho que trata essas questões do elemento espiritual e do elemento material. Quando Jesus conversa com Nicodemos, né? Como é possível acessar o reino de Deus? Jesus diz, é preciso nascer de novo. Mas como nascer de novo? Nascer da água e do Espírito. A água, na tradição judaica, naquela época, a água representava um elemento material. É preciso nascer da água e do Espírito. É preciso unir dois elementos, Espírito e matéria. Gente, olhando o relógio atrás da gente aqui, infelizmente chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita e queremos, claro, agradecer a sua audiência. Mas eu gostaria de convidar a Thaís para nos passar aí o endereço das casas espíritas, né? Para que, se você tiver interesse, poder participar, ir lá, conhecer, assistir às palestras, enfim, conhecer o que é a doutrina espírita, Thaís. Então, para quem mora em São Lourenço do Oeste, nós temos a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, no bairro São Francisco. Aqui em Chapecó, no bairro Passo dos Fortes, a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. No bairro Pinheirinho, Centro Espírita Gotas de Luz. No bairro Palmital, Associação Espírita Amor e Caridade. Em Xanxerê, nós temos a Sociedade Espírita Lar de Jesus. No bairro EFAP, aqui em Chapecó, a Sociedade Espírita Leocádia José Corrêa. No bairro Santa Maria, aqui em Chapecó, Associação Espírita Nosso Lar. Em Xaxim, Associação Espírita Chico Xavier. No bairro Presidente Médici, Centro Espírita Seara da Caridade. Estão todos convidados a assistir às nossas doutrinárias. Muito bem. E obrigado, então, pelas informações, Thaís. Eu gostaria de passar a palavra novamente aos nossos queridos amigos para suas considerações finais. Sandra. Então, a gente pode ter avançado um pouquinho demais em questões científicas, então a gente só quer dar um passinho atrás e dizer para o nosso ouvinte, olha, tá tudo certo,
Não nos preocupemos em tentar entender pormenorizadamente o princípio das coisas e da vida, porque quem governa o mundo é Jesus, quem governa o universo é Deus, e nós estamos dentro do seu planejamento, que é amoroso e misericordioso. Josué. Se tivesse mais tempo, nós iríamos nos prolongar, não é? Queríamos que tivesse mais 1 hora no mínimo. Mas então a minha palavra é só de gratidão, agradecer a todos vocês e desejar um ótimo sábado e um ótimo final de semana. Thaís. E também um ótimo final de semana, agradecer aos nossos colegas também que se empenharam bastante para esse programa e dizer que a gente tem que ficar, se fixar no elemento espiritual, na nossa evolução, se preocupar realmente com o que a gente está fazendo hoje, que do nosso hoje depende o nosso amanhã. Então, que fiquem todos com Deus e continuem com muita fé. Muito obrigado a vocês. Obrigado ao Henrique, que fez os trabalhos de operação técnica. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. A todos um ótimo dia, um excelente final de semana. Até sábado que vem, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, com mais um programa Hora Espírita. O tema será relacionamentos. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você